Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos fazer a nossa prece, vamos assim nos ligando à espiritualidade amiga desta casa e vamos assim, numa só corrente, elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. E vamos trazendo Jesus para junto do nosso coração. Bondoso amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, para mais uma noite de aprendizado. Nós pedimos, querido Jesus, que nos envolva na sua luz, na sua paz, que amplie os nossos raciocínios, que toque o nosso coração para uma compreensão mais ampla das lições de hoje. Pedimos, Mestre, que nos perdoe as fraquezas, as nossas más tendências. Ajuda-nos, Jesus, a caminharmos contigo, buscando sempre nos melhorar um pouquinho a cada dia. Que possamos, Jesus, aprender a perdoar o nosso irmão, assim como nós queremos ser perdoados quando erramos. Obrigada, Mestre, por estar conosco, nos dando sempre a sustentação necessária para a caminhada terrena. Nós pedimos que permita que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que a nossa fala, um tanto modesta, possa se tornar um tanto mais rica, que possa ter a eficiência necessária para levar a Tua palavra aos nossos irmãos. Obrigada, Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre o perdão. Bem, nós somos espíritos imperfeitos, né? Então ainda estamos aqui em processo de evolução, não é mesmo? De maneira que todos nós estamos sujeitos a errar, não é assim? Estamos sujeitos a errar. Então, temos que ter tolerância para com as falhas dos nossos irmãos, porque nós não somos infalíveis. Se o outro erra contra nós, nós também erramos contra ele. Não é fato? Somos criaturas falíveis. Uma hora a gente vai escorregar. Uma hora nós vamos pisar na bola, não é? E se nós não tivermos tolerância para com as faltas alheias, a justiça divina vai nos cobrar por essa falta de misericórdia, né? Porque é perdoando que se é perdoado. Se eu não perdoo, como que eu posso querer perdão, né? Por isso Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? A misericórdia. Agora, como é que eu não tenho misericórdia para com meu irmão, mas eu quero misericórdia para mim quando eu falho? Isto não está correto, né? Tem uma historinha da Meimei, que está no livro Pai Nosso, que diz assim, que um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou certo dia
na casa de Pedro, onde Jesus estava, e se jogou aos pés de Jesus, confessando a ele os seus pecados, né? Ele, quando jovem, valendo-se de sua autoridade, ele passou vários amigos para trás, né? Tomando posse de suas terras, dos seus bens, não é verdade? E colocou na rua várias famílias, né? Foram tudo despejados das suas terras, jogados na rua. Outros foram transformados em escravos, porque naquela época a criatura que devia para outra e não tinha como pagar, ela tinha a esposa, os filhos, né? Vamos dizer assim, como que confiscados e transformados em escravos. Inclusive o próprio devedor se transformava num escravo. Então esse homem também pegou muitas criaturas que lhe deviam e transformou todos eles, tornou-os escravos, não é? Ele foi muito duro de coração com muitas pessoas, deixando muitas criaturas em desespero e aflição. Então agora que ele estava idoso, doente, ele então se achava tomado de arrependimento. Então foi até o mestre e confessou ali os seus erros e pediu perdão a Jesus. E o mestre então orou pelo esse senhor e disse a ele: vá em paz e não peques mais. O ancião então, saindo ali da casa de Pedro, se deu com uma multidão, porque onde Jesus estava sempre havia uma multidão, né? Estava lá uma multidão de necessitados na porta. E ele então, quando foi passar ali no meio daquela multidão, esse senhor já se sentindo muito bem pela bênção recebida de Jesus, ele foi passar no meio da multidão e um dos necessitados pisou-lhe no pé, justamente onde ele tinha lá um calo. E ele deu um grito terrível e começou a atacar aquele necessitado com a sua bengala. E aí estabeleceu-se uma grande confusão, um tumulto enorme, que Jesus se viu, né, na obrigação de ir lá fora ver o que estava acontecendo. E quando ele chega lá, começou a acalmar a multidão, né, e se deu com a vítima já caída, toda ensanguentada, e o senhor que havia pedido perdão ali junto da vítima. Então Jesus contemplou a vítima com compaixão e abeirou-se do ofensor e falou: mas meu irmão, depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que você mesmo, né? Então essa historinha mostra que nós somos assim também. Muitas vezes nós temos erros muito mais graves do que o erro que o companheiro comete contra nós. Mas a gente acusa ele, a gente ataca o outro, né? Esquecidos de que nós também temos feito coisas muito piores, não é mesmo? É lógico, nós sabemos que perdoar não é fácil, não é mesmo? É fácil perdoar? Não.
Não é fácil perdoar, pelo contrário, é muito difícil. Não é? E o perdão não se dá da noite para o dia. Não é assim. Não é? Como diz André Luiz, perdoar sinceramente de coração é um processo longo e penoso. Por quê? Porque a criatura tem que mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesma. Então a criatura precisa ali e burila sentimento daqui, dali, remexe lá no fundo para conseguir perdoar. Não é fácil, é um processo lento, doloroso, né? Demorado, mas é possível. Isso é um exercício que cada um de nós tem que fazer, não é? É preciso fazer uma jornada em direção ao nosso alto amor, né? E ao amor ao próximo. Porque o amor ao próximo é fazer a ele o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Não é? Então, se a criatura falhou comigo, eu tenho que buscar desculpar. Por quê? Porque eu também quero ser desculpada quando eu pisar na bola. Eu não sou infalível. Uma hora eu vou errar. Eu não sou perfeita. Não é? Então, quando a gente pede perdão, ou melhor dizendo, quando a gente perdoa alguém, a gente está pedindo perdão para nós mesmos. Não é? Portanto, o perdão é para o nosso próprio bem, não é para o outro que errou. O que errou já fica lá com a sua própria carga de remorso, de culpa, não é? Agora, quando a gente perdoa, então a gente se beneficia, não é? Confúcio diz assim: aquele que se recusa a perdoar destrói a ponte sobre a qual ele também deve cruzar. E aí? Né? Então, quando nós não conseguimos perdoar o nosso ofensor, nós nos algemamos a ele. Olha aí. Né? Ah, mas eu vou ficar algemado ao meu inimigo? Vai. Por quê? Porque vocês criaram ali um elo de rancor, de ódio. E se não resolver esse problema nesta vida, certamente na próxima você vem junto com ele. E muitas vezes vem dentro da família. Por isso que nós vemos tantas famílias que é um verdadeiro ninho de espinheiro, né? Onde as pessoas vivem em conflito, vivem em constante atrito. Não é? É pai com filho, é mãe com filho, é marido com esposa, é aquela coisa horrível. Por quê? Porque é no cadinho do lar que as criaturas vão se reconciliar. Os inimigos, os desafetos vão se reconciliar. Então, por isso Jesus disse que se reconcilie-se com o seu inimigo enquanto está a caminho, ou seja, nessa vida mesmo. Põe um ponto final nesse desentendimento, nessa vida mesmo. Já aproveite, para que na próxima não precise você reencarnar junto com o desafeto e dentro do lar ali para viver nessa prova difícil, né? Então, quando a gente perdoa, a gente deixa de estar emocionalmente algemado ao inimigo. A gente se desliga. Quando você perdoa, você se desliga, você se liberta. Você vai
adquirindo um pouco mais de luz. Tem até uma trovinha que diz assim: o perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Olha aqui. O que torna o ato de perdoar tão difícil? Isso mesmo, vocês estão bem, é isso mesmo. Exatamente, é o orgulho que dificulta o perdão. O orgulho, porque o orgulho ele faz com que a dor da ofensa recebida se converta em dignidade ferida, em orgulho ferido. A gente não fala, ficou com orgulho ferido, né? É porque a nossa dignidade que foi ferida, mas é o orgulho que faz com que a gente sinta dessa forma. Então é difícil perdoar. A gente fala, não, quando alguém te ofende, você quer pagar na mesma moeda, não é? Alguém te prejudica, você também quer revidar, né? Preso ainda lá na lei antiga do olho por olho e dente por dente, né? Que Moisés ele veio trazer o quê? A justiça, mas Jesus veio trazer o amor. Amai ao seu próximo como a ti mesmo. Amai o vosso inimigo, reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho. Então Jesus veio trazer o que? A lei do amor. E a lei do amor é a que cobre a multidão dos pecados. Né? Então é preciso aprender a perdoar. E para perdoar precisa dar uma diminuída bem significativa no nosso orgulho e adquirir algumas virtudes como a humildade, a compreensão, a tolerância, a paciência, a compaixão e principalmente o amor, né? Porque o fato é que nós ainda não sabemos amar. Então o perdão é um atributo dos fortes. Porque muita gente fala que aquele que perdoa é um fraco. Não. Quem perdoa é forte. E é um atributo das almas elevadas, que já possuem maior capacidade de amar. Né? E ao contrário, a criatura que não perdoa, que guarda rancor, que guarda ódio, mágoa do outro, essa é uma alma... denota-se que é uma alma baixa ainda, um espírito baixo, um espírito pouco evoluído. Né? No Pai Nosso, quando a gente faz a prece o Pai Nosso, a gente fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebam aí que há uma condição para nós sermos perdoados. Veja, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Então aí está a condição. Para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar, né? Se nós não perdoarmos as falhas, as faltas alheias, com que direito nós vamos nos apresentar a Deus, pedir perdão a Ele pelas nossas faltas? Não é? Seria uma cara de pau, realmente. Teria que ser muita cara de pau. Eu não perdoo o outro, mas chego na presença de Deus, ai meu Pai, me perdoa, eu errei. O apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que há dois modos diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração, né? Ele diz assim: muitos dizem que perdoam o inimigo, mas no íntimo eles experimentam um secreto prazer pelo mal que aconteça ao outro. Outros dizem: eu perdoo, mas jamais vou me reconciliar com aquele ali.
não quero mais vê-lo, nunca mais. Né? Aí a pergunta que Paulo faz: esse é o tipo de perdão do Evangelho? Não é. O verdadeiro perdão do cristão é aquele que lança um véu sobre o que aconteceu, né? O único que será então levado em conta, porque Deus não se contenta com aparências. Ele sonda o fundo dos corações e dos pensamentos mais secretos. Não se satisfaz com palavras e com aparências. Não é? O verdadeiro perdão, então, se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Então, perdoar não é esquecer a ofensa. É você lembrar do ocorrido sem você sofrer, sem você sentir dor. Não é? Tem um caso de um professor que quis abordar esse tema, o perdão, em sala de aula, e ele usou como exemplo um caso que houve com ele. Ele relacionou uma cicatriz que ele tinha no rosto, né, com o perdão. O perdão realmente de coração. Ele diz assim, que quando ele era criança, ele inventou de assoprar o focinho do cachorro dele que estava roendo um osso. E aí o resultado foi o quê? Uma mordida no rosto. Levou 10 pontos na face, né? Então ele fez essa relação. Ele diz assim, que o perdão é igual à cicatriz que ele tem no rosto. Ele se lembra do fato, né, do ocorrido, ele lembra-se da dor que ele sentiu, do sangue, da injeção, dos curativos, dos pontos. Ele lembra de todos esses procedimentos que teve na ocasião, não é? Porém, quando ele apalpa a cicatriz, ele não sente mais dor, né? Ele traz esse sinal com ele, mas essa cicatriz não dói mais. Esse machucado não dói mais, está cicatrizado, né? Então é desse modo que a criatura vai saber se realmente perdoou a outra, lembrando do fato, sem sentir dor, né? A cicatriz vai estar lá? Vai. Foi um fato que aconteceu. Mas não dói mais. Quando ela toca naquilo ali, não dói mais, né? Quando Pedro perguntou a Jesus se havia um limite para se perdoar, Jesus, na sua infinita misericórdia, respondeu que não. Ele disse que se deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Não se tem limite para perdoar, não é? Há criaturas que guardam mágoa, guardam rancor, ficam com ódio, e até um ódio mortal da outra que cometeu um erro contra ela. Mal sabem essas criaturas que guardar rancor, mágoa, ressentimento é gerar doenças mentais e físicas para si mesmo. Doenças mentais como a depressão e a ansiedade, e doenças físicas de variados tipos, entre elas o câncer, né? Então, é preciso que a gente aprenda a perdoar. É fácil? Não é fácil. Mas é um processo. Não é da noite para o dia que a criatura vai conseguir perdoar a quem lhe ofendeu. É um processo lento, difícil e doloroso. Mas
possível, né? Com Deus tudo é possível. Quando não consiga perdoar de imediato, peça a Jesus que lhe ajude a perdoar o que lhe fizeram, porque com Ele nós conseguimos, né? Bem, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje, eu vou trazer uma mensagem de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Esta mensagem é intitulada Remédio Santo. Olha aí, perdão é um remédio santo, né? Diz assim: se um irmão te prejudica, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Tua mágoa tem a extensão de tua incompreensão. Quem compreende, perdoa. Quem não perdoa é escravo da angústia. Quem alimenta o ódio, atira fogo no próprio coração. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso físico, não mantenha mágoa e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa, como disse Jesus, 70 vezes 7 vezes. Perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Muita paz a todos.